partir, e a partir desse instante a gente está gravando, né, depois das suas revelações, né, a revelação de quem quis fazer, a nossa explicação inicial sobre os desafios que nos esperam, nos aguardam esse semestre. Como a gente está ingressando no curso de Direito, né, vocês estão ingressando no curso de Direito, eu sempre achei por bem trazer aqui um código de conduta, eu chamei assim mesmo, código de conduta, porque a partir dessas regras, a partir dessas explicações, a gente vai poder saber se portar, né, nessa sala de aula virtual e evitar alguns contratempos, incompreensões, né, e conviver melhor nesse espaço, certo? Então, eu vou mostrar aqui para vocês o que é que eu entendi como ideal nesse nosso relacionamento. Está todo mundo vendo aí o código de conduta? Sim, professor, perfeito. Pronto, perfeito. A partir desse instante, eu, inclusive, não vou ver vocês no chat, certo? Eu só escuto. Então, se vocês quiserem fazer alguma intervenção, tem que ligar o microfone, ok? Bom, esse código foi, obviamente, adaptado a essas aulas remotas, né? A gente tem um código de conduta próprio para as aulas presenciais, que era o único código que eu tinha, nunca imaginei dar aula remotamente, né? Mas agora a gente tem essa adaptação e a gente vai falar sobre como é que a gente pode desenvolver bem essa disciplina dentro de uma certa organização. A primeira coisa que a gente tem que estabelecer aqui é a nossa relação, né, a partir do áudio e vídeo. O que é que a gente estabelece, né? Que o vídeo de vocês vai ser facultativo. Então, vocês não precisam estar com o vídeo ligado, apesar de que, quando o professor vê o discente, né, às vezes prestando atenção, então a gente, claro que sente muito mais conforto do que olhando somente para um pontinho aqui no computador, que é a câmera que capta a nossa imagem, né? Então, o professor fica muito mais satisfeito com essa interação vendo vocês. Mas eu também entendo que às vezes a internet não está boa naquele momento. Eu mesmo eu sou casado com uma professora, também do curso de Direito, e eu tenho que gravar aqui, ela grava em casa, porque às vezes a internet não é suficiente para comportar os dois dando aula ao mesmo tempo. Então, às vezes eu entendo essa dificuldade, às vezes a gente está à vontade de dizer, eu estou tão acabado aqui, eu não vou ligar esse vídeo não, né? E aí eu respeito, realmente, como a aula é gravada, vocês não têm a obrigação de ligar o vídeo. E aí eu peço também que todos deixem os áudios desligados, mas podem ligar a qualquer instante para fazer intervenção, certo? Então, querendo fazer uma pergunta, ou usa o chat, ou, de preferência, o próprio áudio, porque, às vezes, eu estou apresentando, como eu estou agora, um slide e não tenho acesso ao chat. Então, essa é uma maneira de possibilitar a vocês essa interação imediata. Outra questão importante é que todas essas aulas são gravadas exatamente para possibilitar a quem não pode assisti-las sincronamente, ou seja, no horário de aula, assistir depois. Eu gravo as aulas, depois coloco no meu canal do YouTube que tem aí, né? Então, vocês vão lá, dão um joinha, ativa o sininho da notificação. Não é brincadeira, pessoal, não tenho nenhuma propensão para youtuber, não. Mas quem quiser se inscrever, obviamente, né, tá à disposição, porque tem vídeos de semestres anteriores, tem os vídeos aleatórios, né, e também tem os vídeos das nossas aulas. Esses vídeos eu vou baixar e colocar à disposição de vocês no Cigarro, certo? Então, por que isso? Porque quem não pode sincronamente, depois vai no dia seguinte, quando puder, quando tiver um horário, ver as aulas e ter contato com o conteúdo, certo? Alguma dúvida em relação a esse primeiro ponto? Não, professor, tá ok. Tranquilo. Bom, além disso,
a gente, como eu já adiantei para vocês, a regra vai ser termos aulas síncronas, ou seja, no horário da disciplina. Então, terça-feira, às 18h45, até às 20h30, e quinta-feira, todo o horário, né, o horário completo, 18h45 até às 22h, a gente vai estar aqui pelo Google Meet, né, conectado e tendo nossas aulas no horário normal, certo? Geralmente eu coloco o link um pouquinho antes do horário da aula, hoje foi 5 minutos antes, né? Mas eu percebi que eu nem precisa de ser 15 minutos, acho que 5 minutos bastam, e aí a gente sempre coloca no cigarro para que vocês tenham acesso, certo? Bom, como é que vai ser a dinâmica da aula? O que é que eu comecei a fazer no semestre passado? Eu acho que de alguma forma deu certo, né? A aula em si já é muito cansativa, né? De você sempre se diz que qualquer pessoa que está assistindo a aula só presta atenção até o minuto 10. A partir do 11º minuto, ele já começa a olhar o celular, ver se tem alguma piada, um meme, etc., no Instagram, e termina perdendo o fio da meada. O que a gente faz? Como eu não posso dar um intervalo a cada 10 minutos, né, a gente vai fazer o seguinte, a gente tem um momento inicial de 30 minutos, uma discussão inicial sobre algum tema, né, da aula, a gente faz um intervalo de 10 minutos, seja para a leitura de um texto curto, ou para ver um vídeo também curto, de até 10 minutos, certo? E aí a gente retoma a discussão nos 30 minutos seguintes, e nos 10 minutos finais a gente tem alguma atividade, seja para apresentar a atividade que vocês vão fazer, relativa àquele tópico, àquela aula, ou outra atividade qualquer que a gente possa realizar, certo? Então vai ser assim mais ou menos que vai ser dividido. Não vai ser assim, religiosamente dessa forma, mas na mais das vezes vai ser assim, certo? Alguma dúvida? Tranquilo? Bom, e a avaliação? Já me perguntaram aqui, o controle de presenças, como é que vai ser? O próprio Meet vai fazer esse controle de presença? Eu conheço que há aplicativos que fazem esse controle de presença, certo? Mas aí a gente optou, desde o semestre passado, por uma outra maneira. Como é que vai ser? A cada aula, a gente vai ter uma atividade correspondente àquela aula que vocês devem responder em alguns dias, até a véspera da aula da semana seguinte. Por exemplo, a aula da terça-feira, eu vou deixar disponível para vocês responderem a alguma atividade referente àquela aula até a segunda-feira da próxima semana, certo? Então, com isso, vocês garantem, a presença de vocês, que eu vou... mas eu não pude assistir a aula, mas eu fiz a atividade porque eu assisti ao vídeo. Então, beleza, está valendo a presença, certo? Mas também vai servir como uma parcela, uma fração da avaliação de uma das unidades desse semestre da disciplina, certo? Então, eu vou avaliando a cada aula as atividades que vocês responderem, a partir das suas respostas eu vou avaliando o que está em conformidade ou não, e aquilo vai ser sopesado para valer como uma avaliação, certo? Tranquilo? Alguma dúvida? Professor, Oi. então, temos segunda e sexta, né, de aula, se eu não me engano? Não, o próximo dia de aula dessa semana. Quinta, terça e quinta. Pronto. Aí, então, quer dizer, se o senhor passa a atividade para o controle de presença hoje, não vai ser recebida quinta, né? Vai ser recebida Vai ser recebida até segunda da próxima semana. Segunda da próxima semana, certo. Ainda tem que vocês refletirem, vocês, né, assimilarem bem o conteúdo. Pronto, certo? Obrigada. E as da quinta até a quarta-feira da próxima semana. Perfeito, obrigada. Na quinta-feira, como a gente tem 2 horários, a gente também vai ter 2 atividades. Vai ter o final de semana, eu sei que vocês não estão fazendo nada no final de semana mesmo, né? Então aproveita para fazer essa atividade de introdução, né? Brincadeira, pessoal, sei que vocês estão com outra disciplina, né? É uma coisa que nós professores tivemos que nos adaptar também, é imaginar ou lembrar de que vocês não pagam só a nossa disciplina, né? Então,
Por isso que eu tento dosar aí para não sobrecarregar vocês, certo? Bom, as atividades assíncronas, elas, apesar de não serem muito constantes, elas podem ocorrer. Eventualmente, quando, por exemplo, a gente tem visto muito, né, no semestre passado foi muito comum, um congresso interessantíssimo sobre um tema que a gente vai tratar em sala de aula. A gente faz essa atividade assíncrona. Um vídeo que eu acho importante, como o vídeo que eu coloquei para a discussão na aula de hoje, né? Então, atividade assíncrona, vocês assistem ao vídeo assincronamente e a gente discute dentro da aula, certo? Lives, e isso aí eu coloquei as lives já na programação do semestre passado, quando as lives ainda eram suportáveis. Hoje eu acho que ninguém mais aguenta live, né? Então, vamos chamar de outro nome para ver se a gente consegue ter uma tolerância maior com essa invenção da pandemia, certo? E as atividades também são assíncronas. Alguma dúvida? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem ou criar um tópico dentro do fórum do SIGA. Lá no SIGA, pessoal, é uma ferramenta excepcional para desenvolvimento desse contato entre a gente, né? Entre vocês mesmos, inclusive. Então, eu vou criar um fórum no SIGA em que que é específico para tirar dúvidas. E aí vocês podem fazer perguntas que, às vezes, não é só a pergunta que lhe interessa, mas interessa a outro colega. E assim a gente socializa essa discussão, certo? Outro colega até pode responder a pergunta que você tenha. Então, é muito importante que vocês utilizem o Fórum do Cigarro. Ah, professor, mas é uma pergunta muito íntima, né? Diz respeito à minha carreira profissional, às minhas escolhas profissionais. Eu não queria colocar no Fórum do Cigarro, não tem problema. Podem me mandar um e-mail, né? Esse e-mail aí, e-mail pessoal, ou mesmo mandar o e-mail para o SIGA, que eu sempre verifico, e aí a gente tem esse contato também, certo? Tranquilo? Professor, Oi. com relação à nota das atividades, vai sendo divulgado no SIGA? Isso, Pamela. Eu vou... É o seguinte, eu vou fazer a junção de pelo menos 10 atividades ou 20 atividades, mas o que eu quero fazer a partir desse semestre, inclusive a partir do próprio feedback de Andresa, da própria sugestão de Andresa, né, no semestre passado, é fazer o acompanhamento mais frequente das respostas que vocês estão dando, né? Certo. E aí eu vou dando esse feedback. Ok, obrigada. Por nada. Deixa eu ver aqui os comentários. Certo. Live de Marília Mendonça, né? Bom, vamos lá. Agora, pessoal, eu vou falar um pouco sobre o nosso programa, né? O programa da nossa disciplina, antes de a gente começar a fazer a discussão sobre a aula propriamente. E aí, vocês já devem ter tido acesso ao programa, né, que já está disponível lá no SIGA. Vou apresentar um pouquinho aqui para vocês as nossas expectativas para esse semestre. Bom, vocês veem aí o programa, né? Está muito pequeno? Tá, professor, teria como dar um zoomzinho? Melhorou? Melhorou. Agora, eu não uso óculos, mas aí... Professor, se quiser colocar um pouquinho maior, eu agradeço. Agora. Acho que agora deu certo, professor. Melhorou. Pronto. melhorou. O que é que a gente vai tratar na disciplina de Introdução ao Estudo do Direito? A gente vai ter noções preliminares sobre normatividade social, conceito de direito, ciência de direito, vai falar sobre ética, direito e moral, vai falar sobre as divisões e dicotomias do direito, né, a relação do direito com outras ciências e a divisão do direito em si nas várias disciplinas que vocês vão cursar aqui nessa graduação. A gente vai também propor um conhecimento da estrutura lógico-jurídica, vai falar sobre norma jurídica, os aspectos estruturais do direito, hermenêutica jurídica,
Enfim, nós teremos uma visão sintética da teoria geral do direito, certo? E os nossos objetivos são, primeiro, formar ideias e conceitos necessários à compreensão do direito, que são úteis, inclusive, para todas as demais disciplinas jurídicas, compreender as elaborações científica e técnica do direito, né, para conhecer seus aspectos estruturais e desenvolver um pensamento, e esse é importante, crítico a respeito do direito. A gente não vai se ater aqui a reproduzir aquilo que se diz há décadas, há séculos, de forma, vamos dizer assim, ascética sobre o direito. Não, a gente vai, às vezes, cutucar um pouco a ferida para mostrar, muitas vezes, a impotência do direito, as falhas do direito, o que há de podre no direito, para que a gente possa, eventualmente, corrigir, inclusive, pelo menos, pensar a respeito, certo? A metodologia, a gente, de alguma forma, já falou. Vamos ter trabalhos em grupo também, né, na segunda unidade. E a avaliação também, a gente falou um pouquinho, que diz respeito a tanto as avaliações das tarefas que vocês vão fazer a cada aula. A gente tem um seminário na segunda unidade e uma atividade surpresa na terceira unidade, né? Vocês vão se preparando para isso, certo? Bom, e aí a pergunta que todo estudante em cada disciplina faz: professor, qual é o livro que eu devo comprar? Ou, se é preciso que eu compre um livro de introdução, já que introdução é um livro que a gente que não cai em concurso, que a gente não tem necessidade de falar, né? Então, já estão dando dicas aqui, né, de Reale. Então, qual o livro que eu devo comprar? Bom, você não é obrigado a comprar, né, obviamente, e a gente tem algumas razões para isso. Às vezes você, assim, a gente não está a fim de gastar dinheiro com isso agora, com um livro de introdução, você pode pegar emprestado. Eu não sei como é que está a disponibilidade do livro da biblioteca, se está aberto ao público, sinceramente não sei. Para mim, a universidade... Pois não. Com licença em interromper, mas apenas respondendo a pergunta quanto à biblioteca, né? Eu enviei o e-mail à BCZM e, infelizmente, a biblioteca está fechada para empréstimos. Está fechada, né? Infelizmente, apenas respondendo a pergunta do senhor. Não, obrigado. Infelizmente, a gente está nessa situação, mas, felizmente, a internet ainda nos fornece algumas saídas e vocês encontram, vez ou outra, um livro desse na sua inteireza pela internet, uns PDFs que salvam vidas, né? Então, assim, eu não estou dizendo que isso é correto, nem estou fazendo julgamento disso, eu sei que existe, então vocês busquem aí seus caminhos em relação a essa utilização. Vou falar aqui sobre alguns livros de introdução que podem ser úteis, né? E vou falar sobre as características de cada um. Vocês vão encontrar vários livros de uma linha mais tradicional, de uma linha que, por exemplo, que na minha época de graduando, eu já estudava por eles, mas vocês vão encontrar também livros um pouco mais diferentes, um pouco mais atuais, que tem uma linguagem, inclusive, mais... que faz links, né? Se falou até da ligação com a arte, faz links com filmes, faz links com séries, com livros e tal. Então, vocês também podem se valer desses outros livros. O que é que eu apresento aqui para vocês? Obviamente, essa é uma bibliografia básica. Isso aí não tem 1/10 dos livros de introdução que eu tenho em casa, né? Então, eu tenho a obrigação de ter muito livro de introdução, teoria geral do direito, filosofia do direito também, que nos socorre. Mas eu apresentei para vocês aí uma lista, né, uma playlist muito eclética. Por exemplo, a gente tem o livro de Maria Helena Diniz, que é um livro, às vezes as pessoas reclamam um pouco da linguagem, um pouco menos acessível, mas é um livro bem completo. Se vocês olharem o sumário, vocês veem que realmente ela trata de muita coisa que a gente vai ver ao longo da nossa disciplina. Traz tudo? Não, não traz tudo. Aliás, nenhum desses livros traz tudo, né? Porque a gente faz um recorte específico para os nossos objetivos próprios do projeto político-pedagógico do curso. Mas é um livro muito bom.
Eu tenho também um livro de Dimitri Dimoulis, que é tido como um manual, mas é um livro muito interessante, com a linguagem moderna, traz temas de forma, temas da atualidade, né? Então, é um livro que também eu recomendo. Aí eu entro para livros mais tradicionais. O livro de Risato Nunes, Franco Montoro, né? Até o Miguel Reale, eles são livros mais tradicionais. Aí vocês vão dizer, já me falaram também de Paulo Nader, Paulo Dourado de Guzmão, bem tradicionais. E aí, como tradicionais, são livros consagrados, né, de 30 edições, muitas vezes, mas vocês não veem neles alguns temas que são atuais, são mais próximos dos dias de hoje, dentro da teoria geral do direito, certo? Então, existe esse problema. Miguel Reale tem uma grande vantagem da linguagem, pessoal. Não sei se alguém já pegou, mas ele escreve como se estivesse dando aula, né? Então, olha, na aula anterior a gente falou sobre isso, então isso cativa um pouco o estudante. Mas é um livro que foi escrito há pelo menos 4 décadas. Então, claro, tem suas atualizações, né? Mas tem esse problema que eu tenho a obrigação aqui de apontar. A gente tem livros mais modernos, como o de Gustavo Felipe Barbosa Garcia, como o de Alisson Mascaro, como o de Eduardo Bittar, né? Temos o livro de Tess Sampaio Ferraz Júnior, que é um clássico, e é um livro excepcional, mas ele é muito complicado, né? Até se diz que o professor Ferraz Júnior enviou o livro para a gráfica, e, na verdade, não era um livro de introdução. E aí a editora disse, olha, vamos botar assim, introdução ao estudo do direito, né? Para ter venda, mas é um livro excepcional. Mas, às vezes, tem parágrafo que a gente precisa ler, eu digo isso como um estudante que fui lendo o livro de Tess Sampaio também, professor Tess Sampaio, a gente tem parágrafo que ler várias vezes para poder entender. Mas depois que a gente entende, tudo se abre na nossa mente, né? Então, é um livro excepcional. Dentro dos livros mais modernos, eu tenho o Diabo de Carne Oliveira, né? que desses 3 autores que trazem temas muito atuais, e eu tenho um livro que também nos auxilia de maneira paralela, né? Coordenado pelos professores Brandão, Saldanha e Freitas, que é a História do Direito do Pensamento Jurídico em Perspectiva. Vez por outra, a gente fala algum texto de lá para a nossa disciplina, certo? Mas vou destacar também 2 livros aqui que têm vamos dizer assim, um viés um pouco diferente dos tradicionais livros de introdução, que é um viés crítico, né, da teoria crítica. O livro de Michel Miaille, um livro da editora portuguesa, Introdução Crítica ao Direito, e o livro do professor Alisson Leandro Mascaro. Esses 2 são autores com inspiração marxista, né? E, portanto, os livros deles são livros com viés crítico inegável, certo? A crítica, inclusive, do direito como é posto. Então, para quem tem essa proximidade, seriam boas opções também para consulta ou compra, certo? Algum livro que vocês tenham, que não esteja aqui, que vocês gostariam de saber, ou de me apresentar? Não? Bom, aí no nosso programa também, pessoal, nosso plano de disciplina, a gente tem todo o conteúdo programático de todo o semestre, inclusive com as respectivas aulas, né? Então, temos aqui preenchidos todos os horários, todas as aulas, até o dia 20 de abril, que deve ser a nossa última aula, ali no finalzinho do semestre mesmo, para que a gente possa cumprir o conteúdo. É possível que a gente termine um pouco antes, né? Depende de como a gente vai andando, mas de algo eu não vou jamais abrir mão, que é justamente de ver todo o conteúdo, ver todo o programa, certo? Então, vocês nem se preocupem em relação a isso.
apesar de ser um semestre e trimestre, né, que está comprimido aí em 3 meses, pelo meu planejamento a gente consegue dar conta de todo o conteúdo sem nenhuma perda de informações, certo? Professor, Pois não. licença. Com relação às aulas da quinta-feira, que a gente tem 4 horários seguidos. Sim. Aí, para além dessa matéria, como você falou, né, eu já pago outras. Tem professor que está dividindo, colocando, como tem 4 aulas seguidas, né, colocando 2 síncronas e 2 assíncronas. O senhor vai deixar todas síncronas? Eu geralmente tenho feito sincronamente mesmo, sabe? Porque eu gosto da interação com vocês. Pronto, eu também prefiro. Foi só uma E às dúvida. vezes, assim, nos 4 horários, a gente se permite até fazer alguma coisa, ver um trecho mais alongado de um filme, alguma coisa assim. Certo? Então, eu prefiro que seja assim mesmo. Tranquilo, foi só uma curiosidade mesmo. Obrigada. Por nada. Alguém perguntou aqui do livro Lições Propedêuticas de Filosofia do Direito, de Javier Hervada. Um livro muito bom. Agora, não é um livro de introdução, né? Então, não é um livro de introdução, deixa eu fazer só o ajuste. Não é um livro da disciplina de introdução. Então, muita coisa da disciplina vocês vão ver lá, mas não talvez, destinado especificamente à introdução. Professor, uma dúvida também em relação à recomendação de livro. Pois não. O livro Introdução ao Estudo do Direito, do Paulo Nader. Sim. O senhor sabe se é uma boa recomendação? Como eu disse, é um livro mais tradicional, né? Mas, obviamente, não é vocês não vão perder tempo com ele. Agora, ele deixa de apresentar muitos temas que são discutidos hoje. Então, é mais tradicional, a linguagem é mais tradicional, mas é um bom livro. Certo, obrigado, professor. Por nada. Alguém mais? Professor, licença, qual seria um livro que abarca a maior quantidade de conteúdo que o senhor vai cobrar? Rapaz, eu arriscaria dizer Maria Helena Diniz, mas não traz tudo e, assim, não é todo mundo que gosta do livro dela de introdução, né? Era o terror da minha turma de graduação, de introdução, era Maria Helena Diniz. A gente teve uma professora muito, muito inesquecível, que gostava muito de Maria Helena Diniz, e a gente tinha um trauma. Mas foi quem me fez gostar de introdução, essa professora e, de alguma forma, até Maria Helena Diniz também. Certo, obrigado. Mas o senhor fala com relação à linguagem, que é uma linguagem mais complexa? A linguagem também. Às vezes é um pouco... Ela é um pouco... Ela não faz muito esforço de ser clara, entende? Prolixa, Saulo colocou aqui, é um pouco prolixa, né? Então, a pesquisa dela, por exemplo, o livro dela, vocês veem as referências no final, tem mais de 1000 autores, então, às vezes tem página com mais nota de rodapé do que texto dela, né? Dizem que ela fazia só compilar, né, uma acusação absolutamente injusta, certo? Mas se mantenham abertos, vejam o maior número de livros possíveis que o estudo não vai se perder, não. Certo? Pois não. Mas, assim, todos os temas que a gente vai trabalhar, o senhor vai conseguir disponibilizar para a gente, um cigarro, um material? Boa pergunta, Laura. Eu sempre coloco alguns textos, mas são textos de apoio, não são textos para que vocês estudem. Vocês têm que estudar por livros, né? Uhum. Então, são textos de apoio, de discussão paralela, alguma coisa, como o que eu coloquei hoje de Kant, certo? Que a gente vai discutir daqui a pouco. Ok? Bom, deixa eu... Sim, eu estava falando sobre o programa. Alguma dúvida sobre o programa, pessoal? Tranquilo? Bom, agora a gente já pode falar sobre a disciplina em si, né? O que a gente vai propor aqui para vocês nessa primeira aula? E
geralmente a gente tem a expectativa, nesse primeiro instante, de entender um pouco esse universo que é o direito, certo? E aí eu queria ver de vocês o que é que vocês acharam do vídeo e do texto, né, de Kant que eu coloquei para vocês. Como é que a gente pode fazer a conexão entre um e outro? Professor, eu fiquei muito confusa com os dois. Mas por quê? Diga isso aqui. O vídeo, eu não entendi bem o que aquele homem falava. Não sei bem se você já reparou que nos comentários as pessoas até brincam, dizendo que ele estava falando em latim, né? Eu fiquei confusa. Mas o texto, ele é bom também, sendo que eu tenho que prestar atenção e ficar atento ao que fala, porque é um texto que exige mais concentração. Perfeito. O que vocês entenderam? Foi não, Bárbara? É que eu achei realmente o texto muito denso, assim, muito pesado e complicado em algumas situações, mas... Sueli disse que gostou mais do vídeo. O que vocês entenderam do vídeo? Hoje à tarde, professor, eu estava refletindo, tentando juntar o vídeo com o texto. Perfeito. Aí, assim que eu vi o vídeo, né, tipo, caraca, eu não entendi nada. Aí eu voltei para ver. Aí depois eu vi que tinha um vídeo no YouTube que tinha a legenda dele. Aí eu entrei no vídeo e vi a legenda e, tipo, realmente não fazia nada. Aí depois eu fui ler o texto, né? E hoje à tarde eu estava refletindo sobre, pensando o que é direito. E aí, nesse texto, ele fala bem mais sobre o que é direito a partir das exemplificações. Ele não fala em si o conceito. Então, Sim. quando o cara vai explicar o que é direito, ele fica... Eu percebi que, na verdade, direito não é uma conceituação, mas sim uma vivência. Foi isso que eu interpretei. Perfeito. Sueli está dizendo que o texto causa um pouco de confusão para quem nunca estudou direito, certo? Mas vocês acharam difícil o texto? Professor, eu particularmente achei ele denso, como a colega falou, ele realmente é denso. O vídeo, ele é complicado também. Eu achei que, assim, na confusão, os dois se uniram. Sim. O vídeo se uniu com o texto. Mas eu acho que é mais ou menos isso, assim, o vídeo, pelo menos, as pessoas não sabem, não têm noção do que é realmente a conceituação, não sabem o que é direito. Algumas pessoas acham que o direito só diz, é uma instituição, e aí, sei lá, é só para o Estado, é só o Estado que tem direito de bater, direito de proibir, ou direito de permitir alguma coisa, porque aparece logo uma cena de violência, né, de um policial batendo uma pessoa, algo assim. E eu concordo com o que o Rodrigo falou, Kant dá muitas exemplificações, e realmente é uma vivência mesmo, ele faz analogias para que a gente consiga entender o máximo o que seria, pelo menos, a ideia de direito. Perfeito. E qual a relação que vocês fazem, por exemplo, a primeira fala do vídeo com o que Kant fala sobre o direito de necessidade? Os jus necessitatis, que ele falou aqui. Alguém fez alguma relação? Professor, licença. Pois não. Posso fazer uma contribuição? Na verdade, não vai ser nenhuma contribuição, vai ser uma pergunta também no final, porque foi uma interpretação que eu tive, mas eu não sabia se ela tinha fundamento, se ela tinha algum sentido. Mas quando eu li a parte que ele fala de direito de necessidade, né, na página, eu acho, 236, ele fala da autopreservação pela violência, né? Ele fala que o ato de autopreservação, ela não deve ser julgada inculpável, mas apenas impunível. E essa impunidade subjetiva, ela era tomada pelos juristas, e nessa confusão que Rodrigo até citou, né, que o direito acaba sendo uma vivência, nessa confusão espantosa, ele fala por uma objetiva. Aí eu fiquei pensando assim, quando ele fala dessa questão de autopreservação, ele deu até o exemplo do negócio do naufrágio, que ele fala que uma pessoa, ela pode negligenciar a vida da outra para salvar a si mesmo, né? Negligenciar, entre aspas. Mas, enfim, ser preferível à sua vida. E aí eu fiquei pensando se a partir desse conceito não seria o princípio de uma legítima defesa, entendeu? Eu tentei conciliar essas duas coisas,
Porque quando ele fala do naufrágio e quando ele traz essa questão de autopreservação, também pela violência, eu fiquei pensando se não seria justificável. Não era uma questão que seria impunível, mas, assim, justificável você preferir a sua vida à da outra pessoa. E aí eu fiz essa ligação entre as duas conexões que ele trouxe no livro. Não sei se faz muito sentido. Tem sentido. Agora eu vou revelar para vocês o que é que liga, né, o vídeo que eu coloquei para vocês e esse texto de Kant sobre o direito como um todo, né? É justamente o objetivo de pregar uma peça em vocês, certo? É uma pegadinha só para tirar onda e deixar vocês preocupados e, claro, além desse meu objetivo muito maldoso, esse texto de Kant é extremamente complexo, denso, mas é um objetivo nosso fazer com que, ao longo desse semestre, a gente consiga concluir esse semestre, fazendo com que vocês leiam esse texto com maior facilidade, né? Esse vai ser o grande desafio de introdução, certo? Dessa disciplina de introdução. Então, era só a tirada de onda, né? Mas eu gostei que vocês, assim, tomaram com seriedade esse desafio, né? Falaram muito bem sobre ele. Então, isso mostra que vocês estão dispostos mesmo a topar desafios, certo? Bom, agora, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre o nosso desafio maior nesse espaço de... exatamente. O emoji do palhacinho, né? Mas o objetivo era descontrair justamente nesse primeiro momento, certo? A partir de agora não tem mais pegadinha, viu, pessoal? É texto sério para ler mesmo, viu? A partir da próxima aula, inclusive, certo? Mas eu queria apresentar para vocês aqui, só para a gente concluir, a nossa proposição inicial, né? Que é a reflexão sobre a introdução ao estudo do direito. O que é que vocês veem aí nesse quadro, né? Uma representação feita por Rafael, né, sobre a justiça. Na próxima aula, a gente vai explorar um pouco mais alguns elementos simbólicos desse quadro, certo? Quando a gente for tratar especificamente da razão de ser da compreensão do que é direito. Mas eu queria, primeiro, dentro das expectativas que vocês lançaram aqui, né, vocês falaram sobre as carreiras jurídicas, e, obviamente, quando a gente ingressa no curso, a gente tem uma percepção, eu tinha uma percepção de quando ingressei no curso, porque tinha gente da minha família que trabalhava na área jurídica, então, o que é que eu via muitas vezes? É a pessoa de paletó, né, é a pessoa mais séria, mais, né, que tem, ou que gosta de falar muito, ou que é mais sisudo, então esse aí já está destinado a ser juiz, né, aquele que tem um ar de investigação, que gosta de fuçar a vida dos outros. Mas existem várias imagens, várias ideias que a gente faz em torno das carreiras jurídicas. O que eu gostaria de trazer como uma mensagem final nessa nossa aula inaugural, né, é justamente que o direito é uma coisa muito diversa. O direito vai tratar de muitas coisas diferentes, né? Então, aí vocês veem, a gente vê a educação de pessoas que estão no sistema penitenciário, né, aqui, nesse quadro. A gente vê uma área do direito que é a defesa do consumidor. A gente vê reuniões destinadas à segurança pública, né, a discutir questões de segurança pública. Você vê um promotor que, fazendo seu primeiro júri aqui, que no caso sou eu, há alguns anos, na minha primeira comarca, segurando a arma do crime nas mãos, e você vê aqui reuniões com a comunidade, que é uma tarefa também do profissional do direito, certo? Então, vocês veem que o direito, ele se propõe também a resolver problemas do nosso cotidiano,
seja problemas relacionados à relação de consumo, seja problemas relacionados à segurança pública, seja problemas relacionados a questões sociais, né? Educação, saúde. E o direito se revela como esse grande instrumento para definir, determinar a ordem social, a harmonia entre as pessoas, que a vida seja mais prazerosa e que esses problemas sejam solucionados com justiça, com retidão, com eficácia. Esse é o mundo ideal que a gente vê do direito, né? Mas nesse caminho, infelizmente, a gente se depara com muitos problemas. E esses problemas são, de alguma forma, ilustrados aqui nessas outras fotos, como a superlotação carcerária, problemas que envolvem, por exemplo, desapropriações, pessoas que já não tinham casa são obrigadas a deixar seus barracos porque elas não têm o título de propriedade daqueles lugares, né? A questão do erro judiciário, né? A questão dos erros sociais que terminam se antecipando ao judiciário, né? Os julgamentos morais, os julgamentos antecipados por parte da própria população, linchamentos, e aqui há as malas de dinheiro que muitas vezes são usurpadas do erário público, mas com impunidade, né? Sem punição para quem realmente merece. Esses problemas que o direito com os quais o direito convive, eles infelizmente nos amedrontam, nos assombram, nos assustam diariamente. O problema da superpopulação carcerária, por exemplo, é um problema que a gente sabe que existe, a gente até sabe algumas soluções, mas muitas vezes não tem nem vigor, nem coragem, nem vontade, né, de resolver, certo? Então, às vezes eu até me coloco dentro do problema e diz, olha, para esse problema o direito não tem solução. A gente também tem que desmistificar o direito como um instrumento superpoderoso que pode resolver tudo, né? Muitas coisas são resolvidas fora do direito e a gente tem que reconhecer essa nossa impotência vez por outra, certo? Mas o importante é que a gente perceba o direito no nosso dia a dia, e esse é um exercício que eu faço para vocês a partir de hoje até a aula de quinta-feira. Percebam em que é que o direito interfere na vida de vocês. No momento em que vocês saem de casa ou dentro de casa, a relação com os seus familiares, ou no momento em que vocês compram coisas na rua, como é que isso envolve o direito? E olhem para as ruas também, olhem para as suas situações particulares e também reflitam sobre onde é que o direito está falhando, onde é que o direito está se ausentando, certo? Para que a gente possa enfrentar na próxima aula uma discussão mais aproximada, mais exata do tamanho do desafio que a gente vai enfrentar ao longo do curso, certo? Alguma colocação, pessoal? Algo mais vocês gostariam de mencionar ou de pontuar? Pedro está dizendo que escreveu 10 páginas de anotações. Excelente, Pedro. Você fez o certo, rapaz. Já facilita a sua tarefa para o final do curso, né? Para o final do semestre. Se você já compreendeu agora, tá ótimo. Obrigado, mas eu achei bastante interessante, apesar das minhas limitações de compreensão com relação a Kant, mas achei bastante interessante o texto, de verdade. Mas a gente vai discutir sobre ele ao longo do curso. Legal. Professor, eu peço perdão se eu ofendi alguma coisa, tipo, ao senhor, desculpa aí, de verdade. Não, eu tô um pouco ofendido, mas a gente desconta na nota, não se preocupe. Professor, a grande questão, pelo menos para mim, né, é achar que não estou entendendo. Você vai lendo o texto, será que eu estou entendendo? E aí você fica nessa insegurança mesmo, assim, de, eu posso, porque, assim,
Eu, pelo menos no meu estudo, eu faço muito link com realidade, com exemplos, porque eu aprendo assim, sabe? Eu aprendo fazendo link. Agora é como se fosse por exemplo mesmo, ou por analogia. Mas aí eu fico pensando, meu Deus, será que eu estou compreendendo esse texto? Eu não sei. E é muito complicado isso. Mas a gente vai falar sobre ele e a gente vai ver como é possível fazer link com a nossa realidade, certo? Então, pessoal, hoje, excepcionalmente, eu vou... Oi, Bárbara. Era só para dizer que eu fiquei tensa pensando se eu ia ser sorteada agora e se os próximos textos iam ser melhores ou piores que esse. Não, vão ser melhores. Alguns melhores, alguns piores, não se preocupe, não. Professor, Oi, João. eu ainda estou tentando entender essa situação, porque eu já tinha criado tantas teorias na minha cabeça sobre a relação... Então, a hora é agora de falar sobre essas teorias. E para mim já estava muito claro que uma obra dependia da outra. Então, eu estou esperando a sua... Então, fala aí, eu estou só ouvidos. Diga aí, apresenta aí sua tese. Não, eu acreditava, assim, porque como eu não entendi, assim, a dificuldade da leitura do texto, né? Então, fui pesquisar um pouco mais sobre Kant para conseguir entender. E aí eu cheguei no ponto de que ele não acreditava na ideia de direito natural, mas ele elegia a liberdade como se fosse um direito intrínseco a todos os homens, né? Sim. Então, essa liberdade seria o ponto central dele, na visão do direito. Então, com a fala da senhora no vídeo, dela dizendo que direito é estudar, direito é viver bem, direito, acho que, se informar, então, eu pensava que era uma relação em questão da liberdade mesmo, entendeu? Que Kant coloca e já estava teorizando também na ideia do imperativo categórico dele, né? Olha, mas aí... Excelente. Depois a notícia... Eric já está fazendo aqui a sugestão de Hegel na próxima aula, né? Vou pensar, vou pegar um texto de Hegel daqueles, né? Que Bom, a Isa já é contrária a isso. Mas, de fato, é um texto que era só para dar aquela chacoalhada, né? E quebrar um pouco o gelo, né, desse contato inicial, mas não se preocupe que a gente vai compreender Kant, Hegel, qualquer autor a gente vai compreender até o final desse curso, certo? Burke também. Alguma outra colocação, pessoal? Gostei demais do empenho de vocês, né, falando discutindo e escrevendo, e gostei bastante. Ô, professor, você não viu o surto que foi hoje de tarde no grupo da sala por causa desse texto? E bom, isso mostra a seriedade que vocês estão enfrentando a disciplina, né? Muito bem. Eu prometo que eu não coloco o texto muito próximo da aula, né? Não vou colocar com certa antecedência. E prometo também que são textos mais curtinhos. Depois eu vou colocando coisas mais complicadas, certo? Professor, eu achei um pouco esquisito isso, sabe? A proximidade. Eu digo, meu Deus, eu trabalho, e agora? Eu estava lá nos meus processos e pensando em Kant, mas deu certo. Olha só. Consegui ler 2 vezes, pesquisei outras coisas de uma linguagem mais atual, né, sobre o tema, fiz resumo também, bom que todo mundo aprendeu, né? Pois é, exato. E já estão dando várias dicas aqui. Vocês, cuidado. Eu estou anotando aqui para mim. Não sei quem foi que falou de psicologia e arte, que agora eu esqueci. Fui eu tenho uma... Foi Sara, foi, exatamente. Se vocês tiverem curiosidade, no semestre passado, foi um semestre que eu posso falar sobre o semestre passado, né? Porque foi 2020.6, que começou 2020.1, no início do ano, e começou presencialmente, depois foi com aula remota, etc. E aí, quando houve a suspensão das aulas em março, né? E a gente ficou sem saber, e agora? Como é que a gente vai fazer, né? Aí eu disse, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um clube de leitura, e a gente até fez ainda um encontro sobre determinado livro. Mas, olha, se vocês tiverem interesse de uma literatura não necessariamente jurídica, aí eu vou recomendar para vocês um Instagram, né? Que é o @eu sou o que leio.
né? Vou botar aqui para vocês. E aí, tem várias, eu também não vou dizer quem é que escreve, não tenho nem ideia de quem escreva, porque não aparece lá, mas tem várias dicas de livros, não necessariamente da seara jurídica, né? Tem livro infantil, tem livro de todo tipo. Tem livro jurídico também, mas se vocês tiverem interesse, podem ir lá dar uma fuçada e também sugerirem, né? Porque eu tenho certeza que a administradora ou o administrador, quem quer que seja essas pessoas, também estão muito abertas a essas sugestões, certo? Para quebrar um pouco aquele olhar tão somente para o direito e ver que além do direito também existe muita coisa, né? Alguma outra coisa, pessoal, acrescentar? Professor, se não. eu pudesse só fazer uma coisa que eu consegui até correlacionar na ideia do próprio texto mesmo, do direito de necessidade, né, que o Kant vai trazer. Eu meio que fiz uma relação com o filme O Poço, não sei se o senhor assistiu, a turma também já assistiu, onde uma das cenas realmente traz essa ideia, né, e aí ele traz o princípio da moderação, né, de cara ali, acho que é Trimagasi, o personagem, ele não tira a vida do Goreng de cara, ele começa a tirar um pedaço de carne aos poucos de uma região a qual ele não vai sentir tanta dor, mas ali já entra na ideia de estado de necessidade pela fome que ele já está dentro do ambiente que é o poço. Aquele filme traz milhares de reflexões, eu acho excelente, assim. É um soco no estômago, mas é excelente. Mostra um pouco como a gente também, a questão da solidariedade, né? Se a gente trabalhasse diariamente a solidariedade, haveria recurso para todos. Mas a gente, infelizmente, nem sempre tem essa consciência. Exato. Ele traz várias reflexões. Aí eu lembrei exatamente do direito de necessidade. Excelente indicação, velho. Tem a ver. Obrigado. Algo mais, pessoal? Bom, hoje, excepcionalmente, a gente não vai fazer uma atividade mais complexa. Então, vamos fazer uma atividade só para constar como a presença de vocês de hoje, certo? E aí, para ser encaminhada pelo SIGA-A até a próxima segunda-feira, certo? E já vou colocar para vocês o material da próxima aula, da quinta-feira, que a gente vai se encontrar aqui novamente, certo? Tranquilo? Então, pessoal, foi um prazer conhecê-los, né, mesmo virtualmente, e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Professor, obrigado, foi ótimo, viu? Obrigado. Tchau. Vou... Tchau.